Sejam bem-vindos a este nosso quinto vídeo sobre o Sermão do Monte. E nós vamos voltar os nossos olhos para o capítulo 5 de Mateus, dos versos 17 a 20, e falar um pouco sobre Jesus e a lei. Jesus disse assim: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus." Bom, os discípulos seguiam a Jesus, a multidão reconhecia ele como um rabino, embora não tivesse passado pelas escolas rabínicas, e esperava-se dos rabinos que eles apresentassem a seus discípulos, aos seus seguidores, uma interpretação própria, pessoal da lei. Evidentemente que essa poderia estar alinhada a uma escola rabínica ou outra, ou representar uma terceira via e assim por diante. E Jesus aqui ele está fazendo exatamente este papel, o papel de um rabino que interpreta a lei, que dá o seu parecer a respeito de como ele lê as Escrituras. Quando confrontado por um estudioso a respeito de qual era o principal mandamento da lei, Jesus pergunta para ele assim: "O que está escrito, como você interpreta?" Era importante que os rabinos não somente soubessem o que estava escrito, mas que também ele pudesse dizer em palavras como ele interpretava aquele texto, aquela fala, aquele salmo, aquele texto profético ou mesmo o texto da Torá. E aqui Jesus, ele vem dizer aos discípulos que perante a lei, ele não era um revogador, alguém que veio destituir aquilo que já existia e criar outra coisa. Ele diz pelo contrário, ao invés de revogar a lei, e aqui ele está dando uma atenção especial à Torá e os profetas. E quando se fala os profetas, a gente tem que considerar todos os demais escritos, exceto os salmos, que eram considerados diferenciados nessa categorização que os hebreus faziam das escrituras hebraicas. Então, Jesus diz: olha, eu não vim revogar absolutamente nada, eu vim cumprir tudo. E ao dizer que ele veio cumprir tanto a lei, que é a Torá, o que está escrito em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, como também os profetas, aí inclui os livros históricos e os proféticos, ele disse: eu não vim revogar nada disso, eu vim cumprir. Jesus é a única pessoa que conseguiu cumprir toda a lei e os profetas. E quando estamos falando de lei, nós estamos falando da totalidade da lei. Existe um equívoco que as pessoas cometem, e para um estudioso da literatura hebraica isso é um pecado imperdoável. As pessoas falam assim: existe a lei moral e existe a lei ritual ou cerimonial. Isso é um equívoco. Na verdade, a lei ela é uma unidade composta de duas facetas. A faceta moral, ética, pensando aí no decálogo e todas as interpretações dele, e a faceta cerimonial, que envolve então os sacrifícios, as festividades, tudo que envolve o rito do templo, está nessa faceta da lei. Mas o aspecto moral e cerimonial, eles se complementam como um côncavo e o convexo, formando uma realidade só. E Jesus está falando que ele veio cumprir ambos aspectos da lei, tanto o aspecto moral como também o aspecto cerimonial.
Os estudiosos, teólogos, entendem que em vida Jesus cumpre a lei em todos os seus aspectos morais, porque ele vive à altura da expectativa de Deus para o ser humano a partir da Torá. E ele vivendo de maneira prática, ele cumpre a lei de maneira ativa, sua obediência ativa, enquanto vivo. É o momento em que ele entrega-se aos pecadores e permite ser crucificado, que ele cumpre a parte cerimonial. Então, a sua vida, a sua obediência ativa, representa todo o cumprimento daquilo que diz respeito à parte moral da lei. E a sua morte é o cumprimento daquela parte cerimonial. Então ele cumpre toda a lei. E os profetas, eles são intérpretes da lei. Eles são aqueles que aplicam a lei ao cotidiano e questionam quando a lei não é obedecida. E Jesus está dizendo, eu vim cumprir por meio da minha obediência ativa e passiva, tanto o aspecto moral como cerimonial da lei. E tudo que os profetas profetizaram vai se cumprir em minha pessoa. E é exatamente isso que aconteceu. Ele cumpre cabalmente toda a lei no seu sentido, aspecto moral e também no aspecto cerimonial. O que nós precisamos entender é que nós, que somos discípulos de Jesus, quando estamos em Cristo, a obediência de Cristo é nossa obediência. O termo latino para isto é a expressão pro nobis, que significa que a obediência ativa e passiva de Jesus foi por nós. E por nós em dois aspectos. Primeiramente, em nosso lugar, e em segundo lugar, no nosso favor, ou a favor de nós. A obediência de Cristo é nossa obediência. Estando em Cristo, nós temos já obedecido à lei e, evidentemente, aos profetas, porque estamos nele. A sua obediência é nossa obediência, ele é o nosso substituto. E aí, então, ele enfatiza dizendo, no versículo 18, que nem um tio, nem um i da lei será omitido. Jesus cumpriu cabalmente todos os aspectos da lei. Quando ele fala nenhum i, ele está falando da consoante iod. O alfabeto hebraico, ele é quadrático. Então, quadradinho assim. Algumas letras do alfabeto hebraico são quadrado pleno. Então, você escreve num quadrado incompleto. O iod é um quadrado como se fosse um quarto. Então é só uma pequena parte do quadrado todo. É a menor letra do alfabeto hebraico. E ele está dizendo, até essa menor letra será cumprida. E o tio é a notação léxica. Uma notação léxica é uma observação que você faz dentro, às vezes, da própria letra para diferenciar a pronúncia. E de maneira também, às vezes, muda o sentido da palavra. E Jesus está dizendo, nem essas notações léxicas, ou a menor de todas as letras, deixará de ser cumprida. Ele cumpriu plenamente a lei e os profetas. E ele diz, a terra e o céu podem passar, mas isto não será deixado de lado. E no verso 19, ele chama a atenção para o fato de que aquele que viola, seja o menor dos mandamentos, e ensina, é considerado o mínimo no reino dos céus. Imagina a lei do Senhor como se fosse um grande muro. Imagina uma área cercada por um grande muro. Não importa se você saltou este muro do lado sul, do lado norte, do oeste ou do leste. Em qualquer lugar que você saltar este muro, você terá saltado todo o muro. Assim, ao deixar de observar um mandamento da lei, mesmo que seja um mandamento pequeno, a pessoa se torna culpada de ter transgredido todos os mandamentos. Essa era a visão de Tiago, e Jesus reforça aqui de maneira muito clara, dizendo, quem desobedece, mesmo que seja o mínimo mandamento, e ensina, este é considerado o mínimo no reino dos céus. John Wesley, em seu sermão de número 25,
ele chama atenção para o fato de que aquele que transgride o mandamento, ao transgredir o mandamento, já está ensinando a transgressão deste mandamento. É como uma pessoa, digamos, que fuma, e ele, ao fumar, está ensinando outros a fumar. E ele não pode chegar para uma pessoa e coerentemente dizer a ele, você não pode fumar. Então a pessoa que adultera, ela está ensinando a adulterar. A pessoa que mata está ensinando a matar. A pessoa que rouba também já está ensinando a roubar. A própria ação da transgressão é em si um ensino. Assim também se pode dizer da obediência. Aquela pessoa que é honesta está ensinando honestidade. Aquela pessoa que fala a verdade está ensinando a importância de ser verdadeiro. E assim, quem observa os mandamentos, ainda que sejam os menores deles, será grande no reino dos céus. Observe que Jesus está dizendo que os seus discípulos, eles não estão isentos de obedecer à lei. Jesus obedece à lei e a sua obediência é reputada para nós, a fim de que nós, habilitados por ele, possamos também viver esta obediência plena à lei de Deus. Jonathan Edwards fala que santidade é conformidade de coração à lei de Deus e de Cristo. O verso 20, ele termina chamando a atenção dos seus discípulos e dizendo a eles: se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Este versículo assusta porque os escribas e fariseus eram pessoas que tinham obediência estrita à lei. Só que existe uma questão aqui que deve ser levantada. Primeiro, que a obediência deles era uma obediência à letra da lei. Então, por exemplo, Moisés disse que a lei deveria estar atada às suas testas. Então eles faziam uma caixinha, colocavam um pouquinho da lei ali e prendiam na testa com uma fita. É uma adequação externa, literal. Eles levavam tão a sério que eles tinham umas roupas cheias de filactérios, que eram umas espécies assim de extensão da roupa. E eles pegavam aqueles filactérios e ficavam lembrando da lei, recitando a lei. Mas o que adianta você ter uma roupa cheia de filactérios, coisas amarradas na testa, se na hora de obedecer você não faz o que a lei está dizendo? Jesus repreende eles em Mateus 23, dizendo: vocês atam um fardo pesado sobre as outras pessoas, mas nem com o dedo mínimo vocês querem levantar esse fardo. Quer dizer, vocês ensinam uma coisa e vivem outra. E esta era a grande questão. A justiça demonstrada por eles era uma justiça de aparências. No coração, eles transgrediam a lei do Senhor, porque o que eles faziam era amoldar a lei ao estilo de vida deles. Em Mateus capítulo 15, Jesus chama a atenção deles nesse sentido. Eles estavam brigando por coisas exteriores, como lavar as mãos. Mas Jesus cita para eles Isaías 29, 13, dizendo: vocês louvam o Senhor com os seus lábios, mas o coração de vocês está muito longe dele. Porque a obediência de vocês consiste tão somente em mandamentos humanamente inventados. Eles criavam a série de mandamentos para perverter ou para mudar o sentido da lei do Senhor. Nós vamos excedê-los quando nós aceitarmos a lei do Senhor como ela está. E ao invés de mudá-la, obedecê-la, porque essa é a expectativa de Deus para nós. Mas obedecer toda a lei e não ser seletivo como eles eram. Jesus disse: vocês dão o dízimo do endro, do cominho, do alçafrão, só que vocês deixam de cumprir a misericórdia, a justiça. Então vocês não estão cumprindo a lei. Eles deixavam coisas importantes. A justiça dos discípulos excede a dos escribas e fariseus no sentido de ser diferente e repousar noutra base, a obediência de Cristo, que nos torna capaz de obedecer à lei do Senhor. Não há na justiça do discípulo nenhum traço de justiça própria. A justiça do discípulo é uma justiça alheia,
é a justiça de Cristo nele, e ele vive esta realidade. Ed René-Kivitz nos fala sobre uma aplicação da parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, dizendo: na parábola dos 2 filhos, em Lucas 15, nós aprendemos com o filho mais velho que o pai não tem um caderno de créditos, e com o filho mais novo que o pai também não tem um caderno de débitos. A nossa justiça, ela é aquela que Deus coloca em nosso coração e nós vivemos plenamente aceitando a lei do Senhor como ela é, não tentando mudá-la para o nosso estilo de vida, para aparentar aos homens que nós somos verdadeiramente obedientes, quando na verdade no coração nós não estamos sendo. Wesley termina o seu sermão dizendo assim: seja a vossa religião a religião do coração. Que Deus te abençoe.